Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje estou aqui nesse dia maravilhoso e super importante na carreira da minha pessoa e do canal Eletrônica Fácil para entrevistar o grande mestre da eletroeletrônica, professor Newton C. Braga. Beleza? Então confira nessa entrevista completa tudo e mais um pouco sobre essa grande personalidade, mestre, professor e, sem dúvida, a grande referência no Brasil e no mundo na área de eletroeletrônica. Professor Newton C. Braga, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu agradeço o convite mais uma vez e estou aqui à disposição de vocês e também para responder todas aquelas perguntas que vocês enviaram. E já lembrando que é lógico que não cabe toda num vídeo só, aqueles que eu não responder ao vivo, e eu depois vou me encarregar, já conversei com o Rodolfo, de responder ou pelo meu canal, ou ainda enviar para ele as respostas para que ele encaminhe as pessoas que as fizeram. Estou à sua disposição. Obrigado, professor. Bom, professor, nós temos uma pergunta especial aqui do integrante do canal Eletrônica Fácil, que é o José Andrade, que aqui está, né? E a pergunta dele é a seguinte, ó. Qual é a grande vantagem que a válvula eletrônica possui em relação aos transistores nos sistemas amplificadores de áudio, entre outros? Eu tenho um artigo no meu site que fala válvula, transistor, FET, qual que é o melhor para o som? O transistor, ele tem aquilo que a gente chama do ponto de crossover, que ele começa a conduzir com 0,6 volts. Então, quando você aplica um sinal para ele amplificar, ele não começa a amplificar de imediato, isso causa uma distorção, certo? Ela é muito pequena, isso com tecnologias de saída complementar, saída tipo em amplificadores classe D, classe H, você consegue cortar isso, mas sempre fica um pouquinho. E a válvula não tem esse problema. E o FET também não tem. O transistor de efeito de campo também não tem. Então, o problema do transistor bipolar é essa distorção. O FET, o MOSFET de potência, ele não tem esse problema, né? Mas ele tem algumas diferençazinhas em relação à válvula que dá um comparativo, você nota, tem pessoas de ouvido muito sensível que preferem a válvula. Existe até uma tendência, existe um clube, vamos dizer, de adeptos do som de válvula, que só usam amplificadores valvulados. E tanto que, por isso, algumas fábricas de válvulas ainda sobrevivem, né? Na Inglaterra, existe até uma empresa que ela tem um amplificador fantástico. As válvulas, elas têm o que a gente chama de problema da emissão secundária. Quando o elétron bate na placa dela, ele rebate. E ele forma uma nuvem que afeta, inclusive, a linearidade do funcionamento da válvula. Isso no amplificador significa distorção. Então, o que eles resolveram? Conseguiram resolver o problema revestindo a placa da válvula de ouro. Então, adivinha quanto custa essa válvula? Então, existe, por exemplo, um amplificador valvulado na Inglaterra que custa simplesmente 20 mil libras. Um amplificadorzinho pequenininho, 10 watts. E tem gente que compra. Porque dizem que o som é fantástico. Já pensou? Né? E, então, essa é uma das coisas que ainda rola no nosso mundo de alta tecnologia, que são os adeptos da antiga tecnologia que ainda em alguns pontos, segundo eles, não foi superada. Já pensou? E fora sistemas de áudio, professor, você citaria alguma outra aplicação, alguma outra aplicabilidade das válvulas na eletrônica? Esses dias eu estava vendo que os chineses estão trabalhando num radar quântico, que a emissão do sinal dele é feita por uma válvula, porque o transistor não aguenta, não serve. Eles usam o que eles chamam de válvula de onda progressiva, ou Traveling Wave Tube. Essa válvula TWT, ela tem uma espiral dentro dela, em que o sinal ele faz uma trajetória espiral antes de ser emitido. E ela tem uma eficiência muito grande em micro-ondas. Então ela ainda é usada em radar. É usada ainda em radar. Então é o caso você imagina um radar quântico, que é uma tecnologia avançadíssima, mas que a emissão lá atrás tem uma válvula. É a junção das várias tecnologias. A tecnologia antiga nunca vai poder se separar da tecnologia moderna. Vai haver uma fusão em muitas aplicações. Certo? É por isso que no meu site eu trato de tudo. Lá você vai encontrar desde detetor de onda de rádios usando perna de rã. Já pensou?
Sabia que na época do início do rádio, né, não existia o diodo semicondutor, era o cristal. Então o pessoal começou a pesquisar tudo que era possível para detectar onda de rádio, certo? Bombril, mercúrio, grafite de lápis. E teve um cara lá que fez um detetor que era uma perna de rã. Matava a rã, pendurava a perninha, ligava um fio, ligava na antena e recebia o sinal do rádio. Já pensou? Certo? Eu vou encontrar um artiguinho sobre isso no meu site. Que bacana, hein, pessoal? Curiosidade incrível, né? Eu não confesso para vocês que eu nunca pensei nesse tipo de estratégia. Mas muito bacana. Professor, então, a terceira pergunta da área técnica é do Sidney Ribeiro de Araújo. E ele fala justamente sobre os amplificadores de áudio que o senhor estava comentando agora para nós. Ele diz o seguinte, ó: qual é a classe, professor, de amplificadores de áudio que possui mais fidelidade em relação ao som emitido? Hoje, a gente pode contar com a classe H, né? Que seriam os amplificadores com defeito de campo, que eles têm essa compensação de distorção, né? Mas então, existem outras que estão sendo estudadas, né? Uma das coisas importantes que a gente tem que levar em conta é que, à medida que a potência aumenta, você tem a probabilidade maior de ter a distorção. Então, quando você compra um amplificador, você nunca compra para usar ele no máximo. Sempre uns 20% antes do máximo, que é o ponto da curva em que ele é mais fiel. E que também não tem a saturação, né? É a saturação, porque a saturação distorce. Ok. E para finalizar a pergunta ainda do Sidney Ribeiro de Araújo, professor, ele diz o seguinte: professor Newton Sebraga, e quais as novas tecnologias referentes aos amplificadores de áudio no futuro? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Existe muita coisa. Uma delas é, acho, chamada, a que faz uso talvez do som brontofônico, que tem sido uma pesquisa, que é o seguinte: é você não usar um equipamento para que tenha uma caixa acústica que reproduza o som, mas sim que você emita ondas ultrassônicas que, ela tendo um fenômeno de batimento dentro do ouvido, o som é produzido dentro do ouvido, certo? É interessante isso, né? Porque esse efeito, que já é usado em circuitos de pânico para dispersar manifestações, né? O cara fica maluquinho porque você começa a ouvir um zumbi dentro da cabeça e não sabe de onde vem. E é possível você reproduzir sons com isso aí. Tem algumas pesquisas nesse sentido. Uma outra que já tem também é utilizando aqueles dispositivos de eletromecânicos, de microeletromecânicos, né, os MEMS, né, é você criar painéis que reproduzem o som, certo? É a mesma tecnologia que você consegue um bom volume, uma boa qualidade de som, um alto-falante desse tamanho dentro do celular. Agora você imagina um painel feito com isso na parede. Então, talvez no futuro, a parede vai ser o alto-falante, certo? A parede, você vai revestir essa parede com um painel, talvez um tipo de um papel de parede, né? Que ele vai ser alto-falante, né? Até imagine um vestível que é o alto-falante, certo? Você vai ter uma blusa para ouvir música. Muito bacana. Sidney, espero que você tenha gostado dessa resposta, que para mim foi show de bola. Pessoal, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram as suas perguntas, beleza? Clica no card aqui em cima ou nos vídeos que a gente está deixando aqui para vocês para assistir mais vídeos sobre essa entrevista incrível do professor Newton Sebraga para o canal Eletrônica Fácil, tá bom? Acesse também e se inscreva no canal do professor Newton Sebraga, acesse o site dele que você vai ver mais de 19 mil artigos atuais sobre eletroeletrônica e muito mais dessa referência no Brasil e no mundo na área eletroeletrônica. Muito obrigado por tudo, professor. Eu que agradeço e também convido vocês a assistirem meus vídeos em que vocês me deram ideias para novos temas em que a gente pode discutir com maior profundidade em vídeos específicos que estarão resgatando as dúvidas de vocês, que vocês podem enviar tanto para mim como para o Rodolfo. Sem dúvida, os links para acesso estão todos aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.